Ontem foi um dia difícil aqui para o Tigar. Ontem a cotação despencou mais de 11% aqui no diário aqui, né? E, e tem uma explicação, né? Que a gente vai dar uma olhada aqui no relatório gerencial. Mas se a gente vê aqui o lado análise gráfica, apesar que fundo imobiliário é difícil, né? Você aplicar, né, análise gráfica em fundo imobiliário, porque ele não respeita, né, muito, né? Mas dá pra gente ter uma noção, né, se ele chegou num ponto que era interessante ou de espera. Mas pelo ponto aqui da análise gráfica, ele vazou com força essa linha de tendência de alta aqui, né? Então, a possibilidade de que ele continue descendo um pouco mais é grande, né? Mas, como eu falei, a análise gráfica não respeita muito. Quer dizer, o fundo imobiliário não respeita muito a análise gráfica, né? De repente ele pode subir mais um pouquinho aqui, tocar na linha de tendência de alta, dar um respiro e cair de novo, né? Que nem hoje pode dar uma subida e tocar nessa linha e cair novamente, né? Mas também não dá para saber se o pessoal que saiu aqui foi o pessoal meio apavorado, né? Que não leu a notícia direito, né? Porque o relatório gerencial, o gestor soltou ele comentou ele fez um comentário ali, né? Bem conservador. E o pessoal acabou se apavorando, né? E acabou muita gente saindo aqui desse fundo imobiliário. Dá uma olhada aqui nesse volume aqui, ó. De ontem. Ele não subia aqui nessa margem aqui, ó. Olha a velona que ele se deu ontem, né? Então, os desesperados aí ó, acabaram saindo tudo de uma vez só, né? É. Vamos ver se valeu. Vamos ver se a cotação, esse desespero aqui, né? Realmente tem sentido ou não. Vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial aqui de dezembro, né, de 2025. Foi o último que saiu aqui, ele saiu ontem, né? Por isso deu uma debandada aí de cotistas aí desse fundo agora. Vamos dar dar uma olhada aqui no comentário do gestor. O fundo de papel empresta dinheiro, recebe juros todo mês, né? E distribui mensalmente para os cotistas. Já o Tigado é um fundo imobiliário de desenvolvimento. Eles constroem, eles desenvolvem loteamento, condomínio fechado, edifícios comerciais, residenciais e para vender, né? Aí depois da venda, como eles pagam o compra, aí quando eles vendem, os compradores pagam pequenas parcelas, né, para para construtora, né? Aí depois que sai o habite, a conclusão da obra, eles dão entrada no financiamento, né? Só depois que esse dinheiro entra no caixa. Chegar, o lucro não é dinheiro no bolso todo mês. A cotação caiu mais de 11%, né? Porque saiu esse relatório gerencial, né? E como o gestor for mais conservador, diminuiu o seu guidance, né? Os cotistas ficaram apreensivos e acabaram saindo desse fundo, né? Mas hoje eu vou explicar se isso é problema estrutural ou reflexo de ciclo, né? Os riscos de obras praticamente já ficaram para trás, né? Porque 72% dos projetos já estão performados, né? Isso significa que porque normalmente quando você vai começar um empreendimento de logo de começo, né? Tem esses problemas de logo no início de obra, né? Porque você vai dar entrada no abismo, pode ter algum um problema ambiental, falando que aquela área não pode ser construída ou empreendimento ou alguma coisa relacionada à construção, eles podem travar essa obra, né? Então, por isso, todo começo de obra, né, de construção ou de desenvolvimento, é bem arriscada, né, essa parte. Mas só que como o Tigar já está bem avançado nessa parte de início de obra, esse risco praticamente agora é zero. As SPS estão maduras, né? Já estão em estado bem avançado assim de término de obras, né? E o histórico de CRIs, né? Não tem nenhum default.
e nenhum prejuízo no equity, né? Equity é quando o fundo imobiliário tem participação em algum empreendimento. Dando uma olhada aqui, ó, 72,4% dos equity já estão performados, né? Que já tá, as obras já estão concluídas e as vendas avançadas. E em desenvolvimento, com obras em andamento e comercialização em cursos, porém com avanço de obra inferior a 80%, corresponde a 22% do equity. E o Land Bank é o banco de terrenos, né, que eles têm, né, para iniciar a obra, é de 5,1% do PL. Parte dos problemas já foram sanados aqui nesses 72,4%, que é o início de obra. Agora, o que segura o fundo hoje é o crédito travado, né? Com essa Selic a 15% ao ano, né? Uma taxa muito alta, né? Apesar que vai ter essa próxima reunião que vai ter agora, o mercado acredita que não vai ter redução, mas na outra pode ser que haja alguma redução da taxa Selic, né? E a poupança, que é o principal ativo que financia, né, os imóveis, né? Eles estão, a maioria dos investidores estão tirando dinheiro da poupança. Isso está diminuindo a liquidez do financiamento. Por isso agora os bancos ficam mais seletivos, aí fica mais lento para aprovar o financiamento, exigindo uma renda bem maior. Um exemplo aqui, né? O mesmo imóvel, agora a renda mínima exigida subiu 24%. Isso derruba, né, o funil de compradores. O desligamento bancário também está lento nas incorporações, porque as incorporações elas vendem os imóveis, resulta em contratos vendidos, mas ainda o dinheiro não entrou no fundo imobiliário. Afeta diretamente na distribuição do fundo. O fundo também tem mais de 2 bilhões aqui de valor geral de vendas em estoque, sendo que 1,18 bilhões referente apenas a ativos performados, aqueles que já estão com mais de 80% de obras concluídas, né? E 858 milhões referente aos ativos em desenvolvimento. E é aqui que está o upside do fundo, né? Que é a galinha dos ovos de ouro. Mas ele só vai aparecer quando os juros caírem, o crédito destravar e as vendas acelerarem. E como o investidor de fundo imobiliário ele é bem rentista, ele compra dividendo, né? Saiu esse guidance aqui, ó, de 70 centavos a R$ 1 por cota. Isso pegou, acho que, muitos investidores de surpresa e teve essa debandada aí de saída de investidores, vendendo cotas desse fundo. Teve a venda anunciada aqui do Vial Cipasa também, mas só que o pagamento foi postergado. Mas mesmo assim, ainda o ativo continua na carteira do fundo. Como o dinheiro entra no caixa através do urbanismo e da incorporação, né? O urbanismo são loteamentos, né? E são mais resilientes. Os tickets são menores, né? Porque são pequenos lotes que dá para vender por um preço bem menor. E a margem histórica de lucro é de 35%. Então, e o fluxo é bem longo, né? De 180 meses. Porém, ele vem recorrentemente todo mês, né? Entrando nesse fluxo de dinheiro. Já a incorporação aqui, né? Sofre mais com crédito caro, repasse lento e custo de obras pressionados. Mas mesmo assim a gestão quer queimar margem, né? Vendendo o ativo mais barato para desovar esses ativos, né? Então esse é um ponto positivo. Aqui, né? No curto prazo o rendimento vai ser mais modesto, a distribuição vai ser 100% caixa, e no médio e longo prazo a queda de juros vai destravar vendas, né?
o estoque vira caixa e os rendimentos tendem a melhorar e, consequentemente, a valorização da cota. Vocês têm estômago para aguentar esse ciclo aqui, né? Dessa taxa Selic mais alta, dificultando a vida aqui dos gestores aqui do Tigar? Ou vocês preferem ficar de fora? Ou vocês acham que esse fundo imobiliário é um lixo? Comente aí. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!